G.K. Chesterton, Herege. Por que você deveria começar a ler esse livro aqui? Esse livro, para quem não conhece, né, é um livro dos mais é, instrutivos e divertidos que você poderia começar numa leitura de um britânico, né, inglês como o Chesterton, tá? Antes de falar do livro, né, e por que, que o nome se chama Hereges, e aí eu já vou de antemão falar para você, não se trata de um livro de teologia, né, ele não está aqui tipo, falando quem é herege, quem é, né, quem que discorda da Igreja Católica, não se trata de um livro sobre isso, tá? Não sei se fica essa impressão, né, quando alguém barra diante de um título desses, né, vê um homem na capa, né, em cima de uma igreja e fala assim, olha, né, então tudo indica, né, que é um daqueles livros de teologia, de defesa da fé, não tem nada a ver, tá bom? Não tem absolutamente nada a ver. Ah, vamos lá, vamos falar um pouquinho de Chesterton, né? Chesterton é um dos homens assim que mais me proporcionou, né, um amor pela leitura, né? Assim, um prazer, é a melhor palavra, né? Um prazer pela leitura, no sentido de, enquanto você vai lendo, vai se instruindo, vai tendo conhecimento e vai se divertindo. Isso é muito raro, tá? Eu já estou nessa caminhada, vamos dizer assim, de entre aspas, vida intelectual, já tem alguns anos e poucos são os autores, os escritores que eu vou ler que me trazem esse tipo de prazer mesmo na hora de ler, né? Se torna uma leitura muito fluida, né? Chesterton é um desses homens, onde qualquer um dos livros que você pega dele, ele é um cara absolutamente desenvolvido, sabe escrever, brinca com as palavras, né? Então a gente está falando aqui de um homem muito versátil, polímata, tá? Ele era um homem de que ele mesmo gosta de falar, né? Ele se autodenomina um homem de 2 metros de altura e 2 de largura, né? Ele era um muito gordão, né? Parrudo, né? Havia até histórias engraçadas que ele contava, né? Que quando ele estava no período da Grande Guerra, né? Uma velhinha chegou para ele e falou assim: Meu bom senhor, por que você não está na guerra defendendo o seu país? Aí ele respondeu simplesmente: Olha, minha senhora, se a senhora olhar para o lado, vai ver que a minha barriga está lá na guerra, entendeu? Então, assim, ele respondendo engraçadamente que não foi para a guerra por causa do tamanho dele, né? Ele não tem um físico para isso. Então não pôde defender o seu país, né? É um homem assim absolutamente é, de bem assim com a vida. Você vê que ele não guarda rancor por nada. Vamos dizer assim, vou usar essas palavras, é um homem absolutamente antinilista, né? Até o niilismo mesmo é uma das abordagens assim que ele traz aqui no livro para combater, né? Porque há alguns escritores que estão aqui dentro desse livro e que talvez você não conheça, né? Pela falta às vezes de conhecimento literário, né? Então ele vai falar um pouco de criticando, né? Sobre é, o, o Bernard Shaw, né? Que era um dos seus amigos, inclusive. Ele critica de um modo muito assim convidativo, respeitoso. Eu diria até respeitoso demais, né? É um homem assim absolutamente gentle, né? É um gentleman por excelência, né? É um daqueles homens muito elegantes na hora de escrever, mas que não fica uma coisa difícil, rebuscada. É como eu disse, é muito instrutivo e divertido, né? Mas ainda falando do Chesterton. Chesterton, como vocês bem entenderam, é um britânico inglês. Um homem que já foi dramaturgo, um homem que é um pintor, né? Ele pinta também. Se eu não me engano, essa pintura aqui é dele, né? É a autoria dele, se eu não me engano, tá? Não sei se me falha a memória. Então ele é um dramaturgo, um pintor, ele é um poeta também. Poucas pessoas sabem, mas tem poucas poesias traduzidas do Brasil, né, do Chesterton. A obra dele é gigantesca, tem mais ou menos, chutando de cabeça, a última vez que eu li sobre isso, né, tem aproximadamente 80 livros, né, que no total ele lançou, né, entre 50 e 80, alguma coisa assim, é um número bem expressivo, tá? E assim, no Brasil, traduzido, eu acho que a gente tem uns 15 só, contando com obras literárias, né? Ele é um romancista também, né? Ele tem livros muito bons. Esse livro aqui, vamos parar um pouco de falar de Chesterton, né? Vamos falar agora da obra dele. Esse livro aqui, excepcionalmente, né, ele não é um livro de obra literária, não é um livro
sobre poesia, dramaturgia, nada do gênero, mas é um livro que faz um apanhado cultural do tempo em que ele vive e que eu arrisco dizer que ainda vivemos, tá? Em que há no mundo certo tipo de pessoas que preferem escolher a verdade. E aí a conotação do livro, chamado Hereges, não é exatamente o herege que se entende tecnicamente, por exemplo, ah, dentro da Igreja Católica, né? Vamos entender assim, dentro da Igreja Católica, o que, que os católicos entendem? Há uma pessoa que se denomina católico, isso aqui é importante, a pessoa que se denomina católico, e ela tem a audácia de discordar de 2000 anos, né, de doutrina, de muito estudo, de monges, padres, bispos e filósofos católicos, para falar assim, não, eu decidi por conta própria que discordo do dogma da Imaculada Conceição. Discordo do que existe céu e inferno, um dogma que existe o céu e o inferno. Então, assim, essa pessoa, por excelência, ela se diz católica e escolhe uma verdade da fé. E ela exclui um dogma. Portanto, ela não é mais católica automaticamente. Para ser católico, é necessário concordar, né, conceber, se você quiser também estudar, né, do porquê existe o dogma da Imaculada Conceição. Por que existe céu e inferno? Não foi uma coisa, né, como se diz, né, teoria que alguém, um padre criou, falou, não, vamos fingir que tem um céu e inferno, né? Alguém estudou isso e falou, não, só é possível que exista um céu e inferno, né? Diante da vinda de Cristo, só é possível que exista um céu e inferno, que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original, enfim. Então, se você é católico, né, você tem que conceber com essas verdades da fé. Do contrário, você não é católico, ou você pode se dizer que é católico e aí discordar disso, e aí, portanto, se torna um herege. Entendeu? Esse é o termo técnico. O que o Chesterton vai trazer aqui é brincando um pouco com esse termo. Vale dizer, nessa época o Chesterton não era católico, mas aqui na escrita dele você vê toda uma tendência, todo um processo de conversão para ele se tornar católico. Né? Isso é muitíssimo interessante. A tal ponto que, neste livro aqui, que é um livro na qual eu pretendo fazer um dia uma resenha. Se vocês quiserem que eu faça a resenha, você, por favor, deem um like nesse vídeo, comenta aí embaixo, tá? Se vocês gostariam que eu fizesse mais resenhas desse tipo que eu estou fazendo agora. Mas esse livro aqui foi interessantíssimo e é a forma na qual eu gostaria que vocês começassem a ler Chesterton por aqui. Por quê? Porque Chesterton não era católico quando estava escrevendo a ortodoxia, mas no meio do livro, bem na metadezinha, ele começa a se converter ao catolicismo. Então é um livro que lembra muito Confissões de Santo Agostinho. Para quem leu vai entender, fala, cara, né, interessantíssimo, né? A pessoa ela vai tendo uma mudança de vida assim que vai escrevendo um livro, né? Isso é assim, é um testemunho, é de uma sensibilidade muito importante, né? É o que faz a gente se aproximar de um escritor, né? Qualquer leitor sente essa aproximação, né? Quando a pessoa começa, sei lá, vou dar um exemplo, de liberal, defendendo umas ideias liberais, né, na política, vai se tornando conservador. Né? Tu fica assim, caramba, né? Como é que ele chegou para pensar até lá? Né? Ele tem a audácia de falar que errou no passado. Né? Isso é de uma humildade gigantesca, né? Então, assim, você encontra ele falando assim, mudei de ideia, né? Sobre o capítulo anterior. Né? Não é bem assim, não. Isso é muito assim, interessante, né? Isso é muito humano, reconhecer o erro, né? É o que torna você mais próximo do escritor Chesterton, né? Então, assim, nesse livro aqui, né, o Ortodoxia, é um livro que eu recomendo vocês começarem. Não recomendo começar por aqui, né, porque são muitos escritores que talvez vocês não tenham conhecimento literário. Vou citar alguns, né? Eu falei do Bernard Shaw, né? Vale a pena para ver se vocês conhecem mais algum. H.G. Wells, né? Não sei se vocês conhecem. O Wells é daquela obra da história, né? Da história universal da. Ele tem uma obra da história do Universal. Ele tem uns 6 tomos sobre a história universal de alguma coisa, né? Sr. Louis Dixon, não sei se vocês conhecem. Sr. McGabe também não conheço, né? Então, assim, George Moore, né? Não sei se vocês conhecem, eu só ouvi falar esse nome, né?
Então, assim, às vezes vale mais a pena você começar por aqui, tá? Que é mais compreensível, beleza? Agora, o que há de interessante na ortodoxia é que o nome também não tem nada a ver com teologia, né? Assim como hereges. Não tem nada a ver com teologia. Tem a ver com que ele dá conotação própria, com uma conotação própria para esse livro, beleza? Então, hereges, né? O que significa hereges? Qual a conotação própria que Chesterton deu para hereges, tá? Ah, ele fala o seguinte, olha, hereges é aquela pessoa que tem a audácia de discordar, né, do que eu penso, né? Ele faz essa brincadeira, o Chesterton, né? Então, ele identifica nesse livro, o Chesterton, ah, algumas formas que as pessoas têm de dar conotações próprias diante do mundo. Ah, é de uma sutileza, né, esse livro, que vale a pena a leitura, porque são coisas como, por exemplo, que ele aborda, né, que existe uma moralidade relativa, né? Existem hereges, e aí dando a conotação dele, né? Pessoas que dão significados próprios no mundo, né? Dão sua própria interpretação do mundo diante de uma realidade que está abarcada em todos nós, né? Por exemplo, que a moral é relativa. Aí ele fala assim, olha, se a moral é relativa, né, isso que você está dizendo também é uma moral, né? Então, ao negar um padrão moral, você estaria criando um outro padrão moral absoluto, que é o padrão moral absoluto da não moral. São sacadas incríveis que o Chesterton tem. Não é à toa que ele é considerado lá na Inglaterra como o príncipe dos paradoxos. Ele pega situações dentro do cristianismo, dentro da vida, dentro da cultura que ele estava inserida, e dá nisso tudo, né, nesses ares de paradoxos, uma total desmistificação. Ele basicamente tira as escamas dos seus olhos e fala assim: olha, a moral não pode ser relativa por conta disso. É autocontradditório dizer que a moral é relativa. Se você está dizendo que a moral é relativa, isso já é uma moral na sua cabeça, né? Está criando um novo padrão moral absoluto. E outras coisas também, né? Ele vai falando sobre a verdade, né? Que a verdade ela só pode ser universal, porque uma verdade relativa é autocontraditória também. Então, se você faz a pergunta assim, você aí que está dizendo que a verdade é relativa, você tem certeza que a verdade é relativa? Se a pessoa responder que sim, né, eu tenho certeza que a verdade é relativa, né? Ela está alegando algo absoluto, uma afirmativa absoluta. Agora, se ela disser, não, não tenho certeza que a verdade é relativa, a minha opinião também pode ser relativizada. Então, por que você está me dizendo isso? Você entende? Ela cai no que se chama no estratagema, né? Estratagema não, perdão, é uma falácia, que se chama armadilha de Kafka. A armadilha de Kafka é se você responder sim, você está errado. Se você responder não, você também está errado. Então, é um elemento da lógica que faz a gente compreender melhor como é possível a gente alegar certas verdades que a gente acha que é verdade, mas no fundo são mentiras. Como, por exemplo, ficar falando que a verdade é relativa. Na nossa cultura, quem hoje não vai concordar com isso, né? A verdade é relativa, né? A moral é relativa, a beleza é relativa, né? Tem até um vídeo aí meu que ficou famoso, né, do Dostoiévski, que eu já falo que a moral e a beleza e a verdade não podem ser relativas. Tem um monte de gente que deu chilique nos comentários, né? Como se não fosse, como se fosse algo absurdo que eu esteja dizendo, né? Causou até espanto. Na nossa cultura é muito imbuída essa necessidade de afirmar essas falsas, esses falsos dogmas, né? De a verdade é relativa, a beleza é relativa, sem você saber, sem você saber o porquê que você está alegando isso. Nada mais você está sendo influenciado, segundo o Chesterton, pela cultura, né? A cultura do seu tempo moderna, né? Que está abarcada de hereges, poetas hereges, filósofos hereges, né? E aí o próprio hereges, né? Recebe um significado próprio no sentido de que um Nietzsche poderia ser um herege,
porque o Nietzsche ele tem esse, esse, esse brio de ficar falando, né? Vocês já leram alguma obra do Nietzsche, mas o Nietzsche ele fala assim que não existe verdades, não existem fatos, só existem interpretações dos fatos, né? O próprio Kant também poderia ser tratado como herege nesse quesito, porque ele fala que tudo no mundo, né, tudo no mundo, né, todos os objetos, entidades, são de alguma forma completos, né, enquanto no mundo, mas nós somos incompletos para poder apreender aquelas coisas na sua completude, né? Então, por isso que existem aparências, fenômenos, nas quais não podemos captar na sua totalidade. Mas, enfim, todas essas filosofias heréticas, dando a conotação aqui do Chesterton, né? Filosofias heréticas, elas são autodestrutivas também, assim como eu acabei de explicar sobre a moral relativa e a verdade relativa. Simplesmente porque, no lado do Kant, né, se tudo são aparências de fenômenos, eu não consigo acessar a totalidade do que os objetos, né, estão aqui na minha frente, né, se eu não consigo abarcar a totalidade do que é composto, o material desse livro, a cor desse livro, e etc, etc, a substância desse livro, então como é que eu poderia compreender o que um Kant está falando? Mas, no entanto, todos que leem Kant conseguem fazer a mesma interpretação total, né? De que nós não podemos, foi a alegação do Kant, né? Aprender a totalidade dos objetos, dos entes, né? Que tudo são aparências fenomênicas para a nossa dúbia inteligência. Então, assim, você consegue visualizar que isso é autocontradditório, e é isso que o Chesterton vem denunciando, né? Cada ponto nesses escritores, alguns eu nunca ouvi falar, né, que ele bota aqui no livro, mas que você entende a pegada deles. Você vê que ele está influenciado por um Kant, se você estuda filosofia, né? E se você tem um pouquinho de cultura filosófica, você vai compreender, olha, o cara está sendo influenciado por Guilherme de Ockham, né? Esse autor aqui, né? Como eu citei para vocês aí, uns nomes diferentes, né? Que eu nunca tinha ouvido falar. O Clipe, como é que é o nome do rapaz? Kipling, né? McGabe, né? McGabe. Aqui, ó. Rudyard Kipling, né? Nunca ouviu falar, né? Mas você começa a compreender que ele está influenciado por algum herege filósofo, né, do seu tempo ou anterior ao seu tempo. Isso tudo é muito interessante, viu? Vale então a leitura para você ler, viu? É um livro extremamente interessante para você se divertir, se instruir, aprender, né, com o Chester, esse homem aí que foi ponta de lança para a minha vida de estudos, para a minha conversão. Tá bom? Fica com Deus, até o próximo vídeo.